Ao que parece, o Bolsonaro ainda não bateu o martelo sobre a nomeação do novo ministro da Justiça e do diretor da Polícia Federal, ainda que tenha circulado o nome do Jorge de Oliveira para o substituto do Moro e o Ramagem lá da ABIN para o cargo do Maurício Valeixo de diretor da Polícia Federal. Ora, essa é uma área muito sensível. Como a gente vê aí pelos jornais, a Polícia Federal está aí meio rebelada, não é, com essa mudança brusca no seu comando. E essa área da justiça também é algo muito sensível. A gente se recorda que foi na troca de ministro da Justiça que a Dilma Rousseff começou a cair em 2016. Ela chegou a nomear quase 4, eu salvo engano, ministros, e todos eles eram derrubados em ações no Supremo Tribunal Federal. E aí a própria presidenta concluiu de que não mais mandava em nada naquele momento. Ao mesmo tempo, tem aqui essa ameaça da equipe do Guedes de pedir demissão coletiva do Ministério juntamente com o Paulo Guedes. Mas mais importante do que essa área política ou policial da Justiça e da Polícia Federal, eu acho aqui esta notícia sobre a equipe do Guedes, que, segundo a jornalista Miriam Leitão, estava ameaçando pedir demissão coletiva do Ministério da Economia. Olha ali o erro de concentrar vários ministérios num só. Ministério do Trabalho, do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, tudo nas mãos do Paulo Guedes. Só agora o Bolsonaro se deu conta do erro que cometeu fazendo aquilo, porque ele depende do Paulo Guedes para remontar toda aquela equipe ministerial da economia. O problema aqui é o plano pró-Brasil, um plano que seria desenvolvimentista e que é a antípoda do plano neoliberal do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, logicamente, não está aceitando essa indicação aqui do novo ministro da Casa Civil, que não é tão novo assim, o general Braga Neto, com aquele seu plano Marshall, ou Plano Brasil, já que vai implicar a aplicação deste plano na suspensão ou na mudança daquela emenda constitucional que congela o teto de gasto por 20 anos. Esse material aqui é do site Brasil 247, com base no noticiário da própria Miriam Leitão no Globo, dizendo que, segundo a jornalista, um sinal da mudança de perspectiva dentro do governo seria uma proposta de emenda constitucional, mudando o teto de gastos para excluir os investimentos da contabilidade. Essa ideia tem sido defendida em outros ministérios, os mesmos que formularam o Pró-Brasil, um programa de retomada de obra pública. Se fizer isso, o governo deixa claro a sua mudança de orientação. Se isso acontecer, todo mundo sai, disse a jornalista global, um alto integrante da equipe econômica. Está aí na cara que é o próprio Paulo Guedes. E ainda ontem o site do Estadão noticiava que após Moro, o Sérgio Moro sair, crise no governo pressiona o Paulo Guedes. Titular da economia vive fritura deflagrada pela insistência no discurso de manutenção da política de ajuste fiscal.
desavença envolve agora o outro superministro da Esplanada. Até aí não muita novidade, né? Mas vamos ver o que tem nesse corpo da matéria, assinado por Adriana Fernandes, a jornalista. Considerado nos bastidores a bola da vez da fritura no governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou em atrito com colegas na Esplanada e expôs sua contrariedade com o plano econômico anunciado na semana passada para o período pós-pandemia do coronavírus. Em conversa ríspida com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no Planalto, acusou o ex-auxiliar de atrapalhar a atuação do Banco Central na crise na política de juros. Esse Rogério Marinho aqui era um homem de confiança do Paulo Guedes até há pouco tempo, mas só que ele foi para esse Ministério da Integração Regional, uma mudança aí provocada pelo Bolsonaro, juntamente com o general Braga Neto, e agora ele está, parece que, falando mais alto do que o próprio ministro da Economia. E parece, ou pelo menos se converteu ao desenvolvimentismo com que o governo Bolsonaro pretende superar a fase de Paulo Guedes e justificar a pandemia como a motivação para essa guinada que seria brusca na economia. É outro pandemônio, é outra confusão que a gente não sabe até onde vai, mas que já está provocando grandes desestabilizações nessa área sensível da economia. Enquanto isso, a Polícia Federal também está aí em pandemônio, não é? Porque, segundo esse jornalista aqui, José Neumann Pinto, que não é nenhum esquerdista, pelo contrário, é um jornalista da alta direita, ligado aos grandes banqueiros de São Paulo. O José Neumann Pinto, que escreve para o Estado de São Paulo, o Estadão e a Rádio Eldorado, ele diz que a Polícia Federal virou uma zorra, como a gente vai ver nesse seu site no YouTube. A Polícia Federal é uma zorra indisciplinada que não tem controle nenhum há muito tempo. Eu não tinha conhecimento do trabalho da Polícia Federal na época da ditadura militar, mas acompanhei de perto, lá de Brasília mesmo, durante os governos Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. E nenhum deles controlou a Polícia Federal. A Polícia Federal cometeu absurdos, arbitrariedade do tipo grampear o telefone do filho do presidente, no caso Lula. O Moro até contou que o Lula tentou interferir, mas não conseguiu, e elogiou essa atitude do PT. O Moro demonstrou também, nos seus 40 minutos de fala ontem de manhã, o pouco conhecimento que ele tem da verdade sobre a Polícia Federal, e é esse conhecimento que eu vou passar aqui para você que me segue. A Polícia Federal não é republicana, a Polícia Federal é indisciplinada, é desobediente, ela não tem hierarquia nenhuma. E o Alexandre Ramagem, que o Bolsonaro nomeou para a direção, não sabe disso. Não sabe disso e é um péssimo presidente da Agência Brasileira de Inteligência. Porque não contou, por exemplo, para o Bolsonaro que não houve a reunião virtual do ex-chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, com os diretores superintendentes da própria polícia, porque ela estava marcada para a hora do pronunciamento do Moro. Que não houve, exatamente porque estava havendo o pronunciamento do Moro. Agora, pelo visto, a BIM segue mais as fake news do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, do que o acompanhamento que deveria fazer do trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal é um antro, é um ringue. Os agentes e os delegados são inimigos mortais e atuam juntos em inquérito. Então imagina o resultado disso.
a elite da Polícia Federal está dividida em... E quando eu escrevi o livro, eram 3 grupos. Os petistas, liderados pelo Paulo Lacerda, os tucanos, liderados pelo Maurício Itagiba, Marcelo Itagiba, desculpa, e as viúvas de Romeu Tuma. Agora, segundo eu fui informado, foram acrescentados 2 grupos. Depois da passagem do Lula, a elite tem um grupo radical do PT por ideologia, então esse grupo age por conta própria contra os inimigos do PT, e tem um grupo da elite do PT, que era o grupo que foi implantado lá pelo Márcio Tomás Bastos. Então são 5 grupos, porque tem também o grupo bolsonarista. O trabalho da Polícia Federal, que foi muito louvado pelo Moro lá no pronunciamento dele, é um trabalho que tem mostrado falhas impressionantes. O Bolsonaro se referiu à facada. Eu quero lembrar aos bolsonaristas que ficam me insultando aqui que eu fui o único jornalista brasileiro que sempre cobrei o mau desempenho da Polícia Federal na facada no Bolsonaro. A Polícia Federal foi escalada para fazer a segurança do Bolsonaro, para evitar que ele fosse esfaqueado. Não para depois soltar uma nota oficial e dizer que socorreu o candidato a presidente, naquela época já favorito. Durante todo esse tempo eu tenho dito que aquele não é um caso pessoal, apesar do Bolsonaro ter tratado no seu infeliz discurso de ontem à tarde como se fosse um caso pessoal. Não é. É um caso político, porque ele já era o candidato favorito e hoje era o presidente da República. Então aquela facada foi dada em 57 milhões e mais de 700 mil eleitores que votaram nele no segundo turno da eleição. E tinha que ter sido apurada com o mínimo de... Primeiro, a falha na segurança. Segundo, a facada realizada, o crime tinha que ter sido apurado como não foi. Imediatamente se chegou à conclusão de que o Adélio Bispo de Oliveira era um lobo solitário e ninguém foi procurar os contatos dele. Um lobo solitário, um pobretão que viaja para aprender tiro em Santa Catarina, na mesma escola de tiro que os filhos do Bolsonaro, frequentavam, que fica dias em Juiz de Fora sem ter o que fazer, esperando a hora de chegar perto, que chega perto e esfaqueia o presidente. Ah, meu amigo, esse cara tem esquema. Quem pagou os advogados milionários que o atenderam? Quando a polícia foi lá, se valeu da defesa da OAB e de outros órgãos desse tipo, que apelaram para a prerrogativa dos advogados, que eles não tinham que explicar de onde receberam, o que era mentira. Está aí o quadro da Polícia Federal, que parece mais dramático do que aquele do FBI da época do Edgar Hoover, aquele diretor do FBI que passou 40 anos à frente do FBI e que mandava inclusive em presidentes da República justamente por causa de suas ligações com os grupos do crime, principalmente a máfia. Está aí outro desafio para o Bolsonaro encarar.